Está frustrado, garoto, porque é fraco. Guarde esse sentimento e lembre desse peso. Essa é a prova que você não desistiu, porque no fundo você tem fé em si mesmo. Eu era o mais fraco da família Kurogane. Só tinha gente forte e pessoas poderosas. Me sentia excluído, pois não tinha um lugar. Era o mais fraco da família de pessoas talentosas. Você andava quando eu decidi fugir, e eu lembro muito bem do que ele disse para mim. Você tem capacidade pra fazer o que quiser, se você tiver coragem para nunca desistir. E a partir desse dia eu decidi que eu seria diferente, mas a família sabotava os meus planos. O fraco sempre é fraco, eles me achavam prepotente. Não importa o que você quer viver, não importa o que você quer encontrar, o que você quer depende só de você. Então levante e comece a lutar. Fiquei pedindo um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Conheci uma garota na escola, era tão bela, tão linda e talentosa. Somos completos opostos que se atraem. Contei pra ela um pouco da minha história. Pra mim aqui é a prova do treinamento que eu fiz quando eu não tinha ninguém pra me ensinar. Perder não é uma opção, preciso ganhar, essa foi a condição da diretora pra eu não reprovar. A luta começou e parece que eu vou perder. Eu não consigo concentrar porque eu tava muito nervoso. Perdi a esperança e deixei isso de lado. Aceitei que era derrota, então abaixei o meu rosto. Tentei fingir que eu estava bem, mas parecia no final que a Estela também já desconfiou. Quando eu tava no chão ela gritou: ah, um zombie da pessoa que eu amo. Me desculpe por fazer você ver esse meu lado. Não vou deixar que a luta que eu tracei contra mim mesmo se torne algo completamente em vão. Treinei pesado todo dia e melhorei cada detalhe. Controlei a minha mente e o meu coração. Fiquei pedindo um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Eu cansei de fugir. Quando escapei, encontrei meu avô e ele me disse: está frustrado, garoto, porque é fraco. Guarde esse sentimento e lembre desse peso. Essa é a prova que você não desistiu, porque no fundo você tem fé em si mesmo. Eu era o mais fraco da família Kurogane. Só tinha gente forte e pessoas poderosas. Me sentia excluído, pois não tinha um lugar. Era o mais fraco da família de pessoas talentosas. Você andava quando eu decidi fugir, e eu lembro muito bem do que ele disse para mim. Você tem capacidade pra fazer o que quiser, se você tiver coragem para nunca desistir. E a partir desse dia eu decidi que eu seria diferente, mas a família sabotava os meus planos. O fraco sempre é fraco, eles me achavam prepotente. Não importa o que você quer viver, não importa o que você quer encontrar, o que você quer depende só de você. Então levante e comece a lutar. Fiquei pedindo um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Conheci uma garota na escola, era tão bela, tão linda e talentosa. Somos completos opostos que se atraem. Contei pra ela um pouco da minha história. Pra mim aqui é a prova do treinamento que eu fiz quando eu não tinha ninguém pra me ensinar. Perder não é uma opção, preciso ganhar, essa foi a condição da diretora pra eu não reprovar.
A luta começou e parece que eu vou perder. Eu não consigo concentrar porque eu tava muito nervoso. Perdi a esperança e deixei isso de lado. Aceitei que era derrota, então abaixei o meu rosto. Tentei fingir que eu estava bem, mas parecia no final que a Estela também já desconfiou. Quando eu tava no chão ela gritou: não sou bem da pessoa que eu amo. Me desculpe por fazer você ver esse meu lado. Não vou deixar que a luta que eu tracei contra mim mesmo se torne algo completamente em vão. Treinei pesado todo dia e melhorei cada detalhe. Controlei a minha mente e o meu coração. Fiquei perdido um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Eu cansei de fugir. Quando escapei, encontrei meu avô. Ele me disse: está frustrado, garoto, porque é fraco. Guarde esse sentimento e lembre desse peso. Essa é a prova que você não desistiu, porque no fundo você tem fé em si mesmo. Eu era o mais fraco da família Kurogane. Só tinha gente forte e pessoas poderosas. Me sentia excluído pois não tinha um lugar. Era o mais fraco da família de pessoas talentosas. Eu quando eu decidi fugir, e eu lembro muito bem do que ele disse para mim: você tem capacidade pra fazer o que quiser, se você tiver coragem para nunca desistir. E a partir desse dia eu decidi que eu seria diferente, mas a família sabotava os meus planos. O fraco sempre é fraco, eles me achavam prepotente. Não importa o que você quer viver, não importa o que você quer encontrar, o que você quer depende só de você. Então levante e comece a lutar. Fiquei perdido um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Conheci uma garota na escola, era tão bela, tão linda e talentosa. Somos completos opostos que se atraem. Contei pra ela um pouco da minha história. Pra mim aqui é a prova do treinamento que eu fiz quando eu não tinha ninguém pra me ensinar. Perder não é uma opção, preciso ganhar. Essa foi a condição da diretora pra eu não reprovar. A luta começou e parece que eu vou perder. Eu não consigo concentrar porque eu tava muito nervoso. Perdi a esperança e deixei isso de lado. Aceitei que era derrota, então abaixei o meu rosto. Tentei fingir que eu estava bem, mas parecia no final que a Estela também já desconfiou. Quando eu tava no chão ela gritou: não sou bem da pessoa que eu amo. Me desculpe por fazer você ver esse meu lado. Deixar que a luta que eu tracei contra mim mesmo se torne algo completamente em vão. Treinei pesado todo dia e melhorei cada detalhe. Controlei a minha mente e o meu coração. Fiquei perdido um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse
Eu cansei de fugir. Quando escapei, encontrei meu avô. Ele me disse: está frustrado, garoto, porque é fraco. Guarde esse sentimento e lembre desse peso. Essa é a prova que você não desistiu, porque no fundo você tem fé em si mesmo. Eu era o mais fraco da família Kurogane. Só tinha gente forte e pessoas poderosas. Me sentia excluído, pois não tinha um lugar. Era o mais fraco da família de pessoas talentosas. Você quando eu decidi fugir, e eu lembro muito bem do que ele disse para mim: você tem capacidade pra fazer o que quiser, se você tiver coragem para nunca desistir. Mudei. E a partir desse dia eu decidi que eu seria diferente. Mas a família sabotava os meus planos. O fraco sempre é fraco, eles me achavam prepotente. Não importa o que você quer viver, não importa o que você quer encontrar, o que você quer depende só de você. Então levante e comece a lutar. Fiquei pedindo um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Conheci uma garota na escola, era tão bela, tão linda e talentosa. Somos completos opostos que se atraem. Contei pra ela um pouco da minha história. Pra mim aqui é a prova do treinamento que eu fiz quando eu não tinha ninguém pra me ensinar. Perder não é uma opção, preciso ganhar, essa foi a condição da diretora pra eu não reprovar. A luta começou e parece que eu vou perder. Eu não consigo concentrar porque eu tava muito nervoso. Perdi a esperança e deixei isso de lado. Aceitei que era derrota, então abaixei o meu rosto. Tentei fingir que eu estava bem, mas parecia no final que a Estela também já desconfiou. Quando eu tava no chão ela gritou: não sou bem da pessoa que eu amo. Me desculpe por fazer você ver esse meu lado. Não vou deixar que a luta que eu tracei contra mim mesmo se torne algo completamente em vão. Treinei pesado todo dia e melhorei cada detalhe. Controlei a minha mente e o meu coração. Fiquei pedindo um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Eu cansei de fugir. Quando escapei, encontrei meu avô. E ele me disse: está frustrado, garoto, porque é fraco. Guarde esse sentimento e lembre desse peso. Essa é a prova que você não desistiu, porque no fundo você tem fé em si mesmo. Eu era o mais fraco da família Kurogane. Só tinha gente forte e pessoas poderosas. Me sentia excluído, pois não tinha um lugar. Era o mais fraco da família de pessoas talentosas. Você andava quando eu decidi fugir, e eu lembro muito bem do que ele disse para mim: você tem capacidade pra fazer o que quiser, se você tiver coragem para nunca desistir. Mudei. E a partir desse dia eu decidi que eu seria diferente. Mas a família sabotava os meus planos. O fraco sempre é fraco, eles me achavam prepotente. Não importa o que você quer viver, não importa o que você quer encontrar, o que você quer depende só de você. Então levante e comece a lutar. Fiquei
Somos complexos opostos que se atraem. Contei pra ela um pouco da minha história. Pra mim aqui é a prova do treinamento que eu fiz quando eu não tinha ninguém pra me ensinar. Perder não é uma opção, preciso ganhar. Essa foi a condição da diretora pra eu não reprovar. A luta começou e parece que eu vou perder. Eu não consigo concentrar porque eu tava muito nervoso. Perdi a esperança e deixei isso de lado. Aceitei que era derrota, então abaixei o meu rosto. E teve vídeo que eu estava bem, mas parecia no final que a Estela também já desconfiou. Quando eu tava no chão ela gritou: ah, os homens da pessoa que eu amo. Me desculpe por fazer você ver esse meu lado. Não vou deixar que a luta que eu tracei contra mim mesmo se torne algo completamente em vão. Treinei pesado todo dia e melhorei cada detalhe. Controlei a minha mente e o meu coração. Fiquei pedindo o tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Eu cansei de fugir. Quando escapei, encontrei meu avô e ele me disse: está frustrado, garoto, porque é fraco. Guarde esse sentimento e lembre desse peso. Essa é a prova que você não desistiu, porque no fundo você tem fé em si mesmo. Eu era o mais fraco da família Kurogane. Só tinha gente forte e pessoas poderosas. Me sentia excluído, pois não tinha um lugar. Era o mais fraco da família de pessoas talentosas. Você treinava quando eu decidi fugir, e eu lembro muito bem do que ele disse para mim: você tem capacidade pra fazer o que quiser, se você tiver coragem para nunca desistir. Mudei. E a partir desse dia eu decidi que eu seria diferente. Mas a família sabotava os meus planos. O fraco sempre é fraco, eles me achavam prepotente. Não importa o que você quer viver, não importa o que você quer encontrar, o que você quer depende só de você. Então levante e comece a lutar. Fiquei pedindo o tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Conheci uma garota na escola, era tão bela, tão linda e talentosa. Somos completos opostos que se atraem. Contei pra ela um pouco da minha história. Pra mim aqui é a prova do treinamento que eu fiz quando eu não tinha ninguém pra me ensinar. Perder não é uma opção, preciso ganhar. Essa foi a condição da diretora pra eu não reprovar. A luta começou e parece que eu vou perder. Eu não consigo concentrar porque eu tava muito nervoso. Perdi a esperança e deixei isso de lado. Aceitei que era derrota, então abaixei o meu rosto. Tentei fingir que eu estava bem, mas parecia no final que a Estela também já desconfiou. Quando eu tava no chão ela gritou: ah, os homens da pessoa que eu amo. Me desculpe por fazer você ver esse meu lado. Não vou deixar que a luta que eu tracei contra mim mesmo se torne algo completamente em vão. Treinei pesado todo dia e melhorei cada detalhe. Controlei a minha mente e o meu coração. Fiquei pedindo o tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Eu cansei de fugir. Quando escapei, encontrei meu avô e ele me disse: está frustrado, garoto, porque é fraco. Guarde esse sentimento e lembre desse peso. Essa é a prova que você não desistiu, porque no fundo você tem fé em si mesmo. Eu era o mais fraco da família Kurogane. Só tinha gente forte e pessoas poderosas. Me sentia excluído, pois não tinha um lugar. Era o mais fraco da família de pessoas talentosas. Você andava quando eu decidi fugir, e eu lembro muito bem do que ele disse para mim: você tem capacidade pra fazer o que quiser, se você tiver coragem para nunca desistir. Mudei. E a partir desse dia eu decidi que eu seria diferente. Mas a família sabotava os meus planos. O fraco sempre é fraco, eles me achavam prepotente. Não importa o que você quer viver, não importa o que você quer encontrar, o que você quer depende só de você. Então levante e comece a lutar.
na escola. Era tão bela, tão linda e talentosa. Somos completos opostos que se atraem. Contei pra ela um pouco da minha história. Pra mim aqui é a prova do treinamento que eu fiz quando eu não tinha ninguém pra me ensinar. Perder não é uma opção, preciso ganhar, essa foi a condição da diretora pra eu não reprovar. A luta começou e parece que eu vou perder. Eu não consigo concentrar porque eu tava muito nervoso. Perdi a esperança e deixei isso de lado. Aceitei que era derrota, então abaixei o meu rosto. Tentei fingir que eu estava bem, mas parecia no final que a Estela também já desconfiou. Quando eu tava no chão ela gritou: um zombie da pessoa que eu amo. Me desculpe por fazer você ver esse meu lado. Não vou deixar que a luta que eu tracei contra mim mesmo se torne algo completamente em vão. Treinei pesado todo dia e melhorei cada detalhe. Controlei a minha mente e o meu coração. Fiquei pedindo um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Eu cansei de fugir. Quando escapei, encontrei meu avô. E ele me disse: está frustrado, garoto, porque é fraco. Guarde esse sentimento e lembre desse peso. Essa é a prova que você não desistiu, porque no fundo você tem fé em si mesmo. Eu era o mais fraco da família Kurogane. Só tinha gente forte e pessoas poderosas. Me sentia excluído, pois não tinha um lugar. Era o mais fraco da família de pessoas talentosas. Eu ganhava quando eu decidi fugir. E eu lembro muito bem do que ele disse para mim: você tem capacidade pra fazer o que quiser, se você tiver coragem para nunca desistir. Mudei. E a partir desse dia eu decidi que eu seria diferente. Mas a família sabotava os meus planos. O fraco sempre é fraco, eles me achavam prepotente. Não importa o que você quer viver, não importa o que você quer encontrar, o que você quer depende só de você. Então levante e comece a lutar. Fiquei pedindo um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Conheci uma garota na escola, era tão bela, tão linda e talentosa. Somos completos opostos que se atraem. Contei pra ela um pouco da minha história. Pra mim aqui é a prova do treinamento que eu fiz quando eu não tinha ninguém pra me ensinar. Perder não é uma opção, preciso ganhar, essa foi a condição da diretora pra eu não reprovar. A luta começou e parece que eu vou perder. Eu não consigo concentrar porque eu tava muito nervoso. Perdi a esperança e deixei isso de lado. Aceitei que era derrota, então abaixei o meu rosto. Tentei fingir que eu estava bem, mas parecia no final que a Estela também já desconfiou. Quando eu tava no chão ela gritou: um zombie da pessoa que eu amo. Me desculpe por fazer você ver esse meu lado. Não vou deixar que a luta que eu tracei contra mim mesmo se torne algo completamente em vão. Treinei pesado todo dia e melhorei cada detalhe. Controlei a minha mente e o meu coração. Fiquei pedindo um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Eu cansei de fugir. Quando escapei, encontrei meu avô. E
Guarde esse sentimento e lembre desse peso. Essa é a prova que você não desistiu, porque no fundo você tem fé em si mesmo. Eu era o mais fraco da família Kurogane. Só tinha gente forte e pessoas poderosas. Me sentia excluído pois não tinha um lugar. Era o mais fraco da família de pessoas talentosas. Eu quando eu decidi fugir, e eu lembro muito bem do que ele disse para mim: você tem capacidade pra fazer o que quiser, se você tiver coragem para nunca desistir. E a partir desse dia eu decidi que eu seria diferente, mas a família sabotava os meus planos. O fraco sempre é fraco, eles me achavam prepotente. Não importa o que você quer viver, não importa o que você quer encontrar, o que você quer depende só de você. Então levante e comece a lutar. Fiquei pedindo um tempo, mas consegui uma garota na escola, era tão bela, tão linda e talentosa. Somos completos opostos que se atraem. Contei pra ela um pouco da minha história. Pra mim aqui é a prova do treinamento que eu fiz quando eu não tinha ninguém pra me ensinar. Perder não é uma opção, preciso ganhar. Essa foi a condição da diretora pra eu não reprovar. A luta começou e parece que eu vou perder. Eu não consigo concentrar porque eu tava muito nervoso. Perdi a esperança e deixei isso de lado. Aceitei que era derrota, então abaixei o meu rosto. Tentei fingir que eu estava bem, mas parecia no final que a Estela também já desconfiou. Quando eu tava no chão ela gritou: não zombem da pessoa que eu amo. Me desculpe por fazer você ver esse meu lado. Deixa que a luta que eu tracei contra mim mesmo se torne algo completamente em vão. Treinei pesado todo dia, melhorei cada detalhe, controlei a minha mente e o meu coração. Fiquei pedindo um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Eu cansei de fugir. Quando escapei, encontrei meu avô. Ele me disse: está frustrado, garoto, porque é fraco. Guarde esse sentimento e lembre desse peso. Essa é a prova que você não desistiu, porque no fundo você tem fé em si mesmo. Eu era o mais fraco da família Kurogane. Só tinha gente forte e pessoas poderosas. Me sentia excluído pois não tinha um lugar. Era o mais fraco da família de pessoas talentosas. Eu quando eu decidi fugir, e eu lembro muito bem do que ele disse para mim: você tem capacidade pra fazer o que quiser, se você tiver coragem para nunca desistir. E a partir desse dia eu decidi que eu seria diferente, mas a família sabotava os meus planos. O fraco sempre é fraco, eles me achavam prepotente.
tentei. Não importa o que você quer viver, não importa o que você quer encontrar. O que você quer depende só de você. Então levante e comece a lutar. Fiquei pedindo um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Conheci uma garota na escola, era tão bela, tão linda e talentosa. Somos completos opostos que se atraem. Contei pra ela um pouco da minha história. Pra mim aqui é a prova do treinamento que eu fiz quando eu não tinha ninguém pra me ensinar. Perder não é uma opção, preciso ganhar, essa foi a condição da diretora pra eu não reprovar. A luta começou e parece que eu vou perder. Eu não consigo concentrar porque eu tava muito nervoso. Perdi a esperança e deixei isso de lado. Aceitei que era derrota, então abaixei o meu rosto. Tentei fingir que eu estava bem, mas parecia no final que a Estela também já desconfiou. Quando eu tava no chão ela gritou: não sou bem da pessoa que eu amo. Me desculpe por fazer você ver esse meu lado. Não vou deixar que a luta que eu tracei contra mim mesmo se torne algo completamente em vão. Treinei pesado todo dia, melhorei cada detalhe, controlei a minha mente e o meu coração. Fiquei pedindo um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Eu cansei de fugir. Quando escapei, encontrei meu avô e ele me disse: está frustrado, garoto, porque é fraco. Guarde esse sentimento e lembre desse peso. Essa é a prova que você não desistiu, porque no fundo você tem fé em si mesmo. Eu era o mais fraco da família Kurogane. Só tinha gente forte e pessoas poderosas. Me sentia excluído pois não tinha um lugar. Era o mais fraco da família de pessoas talentosas. Você estava quando eu decidi fugir e eu lembro muito bem do que ele disse para mim: você tem capacidade pra fazer o que quiser se você tiver coragem para nunca desistir. E a partir desse dia eu decidi que eu seria diferente. Mas a família sabotava os meus planos. O fraco sempre é fraco, eles me achavam prepotente. Não importa o que você quer viver, não importa o que você quer encontrar. O que você quer depende só de você. Então levante e comece a lutar. Fiquei pedindo um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Conheci uma garota na escola, era tão bela, tão linda e talentosa. Somos completos opostos que se atraem. Contei pra ela um pouco da minha história. Pra mim aqui é a prova do treinamento que eu fiz quando eu não tinha ninguém pra me ensinar. Perder não é uma opção, preciso ganhar, essa foi a condição da diretora pra eu não reprovar. A luta começou e parece que eu vou perder. Eu não consigo concentrar porque eu tava muito nervoso. Perdi a esperança e deixei isso de lado. Aceitei que era derrota, então abaixei o meu rosto. Tentei fingir que eu estava bem, mas parecia no final que a Estela também já desconfiou. Quando eu tava no chão ela gritou: não sou bem da pessoa que eu amo. Me desculpe por fazer você ver esse meu lado. Não vou deixar que a luta que eu tracei contra mim mesmo se torne algo completamente em vão. Treinei pesado todo dia, melhorei cada detalhe, controlei a minha mente e o meu coração.
Está frustrado, garoto, porque é fraco. Guarde esse sentimento e lembre desse peso. Essa é a prova que você não desistiu, porque no fundo você tem fé em si mesmo. Eu era o mais fraco da família Kurogane. Só tinha gente forte e pessoas poderosas. Me sentia excluído, pois não tinha um lugar. Era o mais fraco da família de pessoas talentosas. Você amava quando eu decidi fugir, e eu lembro muito bem do que ele disse para mim. Você tem capacidade pra fazer o que quiser, se você tiver coragem para nunca desistir. Mudei. E a partir desse dia eu decidi que eu seria diferente. Mas a família sabotava os meus planos. O fraco sempre é fraco, eles me achavam prepotente. Não importa o que você quer viver, não importa o que você quer encontrar, o que você quer depende só de você. Então levante e comece a lutar. Fiquei pedindo um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Conheci uma garota na escola, era tão bela, tão linda e talentosa. Somos completos opostos que se atraem. Contei pra ela um pouco da minha história. Pra mim aqui é a prova do treinamento que eu fiz quando eu não tinha ninguém pra me ensinar. Perder não é uma opção, preciso ganhar, essa foi a condição da diretora pra eu não reprovar. A luta começou e parece que eu vou perder. Eu não consigo concentrar porque eu tava muito nervoso. Perdi a esperança e deixei isso de lado. Aceitei que era derrota, então abaixei o meu rosto. Tentei fingir que eu estava bem, mas parecia no final que a Estela também já desconfiou. Quando eu tava no chão ela gritou: ah, os homens da pessoa que eu amo. Me desculpe por fazer você ver esse meu lado. Não vou deixar que a luta que eu tracei contra mim mesmo se torne algo completamente em vão. Treinei pesado todo dia e melhorei cada detalhe. Controlei a minha mente e o meu coração. Fiquei pedindo um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Eu cansei de fugir. Quando escapei, encontrei meu avô e ele me disse: está frustrado, garoto, porque é fraco. Guarde esse sentimento e lembre desse peso. Essa é a prova que você não desistiu, porque no fundo você tem fé em si mesmo. Eu era o mais fraco da família Kurogane. Só tinha gente forte e pessoas poderosas. Me sentia excluído, pois não tinha um lugar. Era o mais fraco da família de pessoas talentosas. Você amava quando eu decidi fugir, e eu lembro muito bem do que ele disse para mim. Você tem capacidade pra fazer o que quiser, se você tiver coragem para nunca desistir. Mudei. E a partir desse dia eu decidi que eu seria diferente. Mas a família sabotava os meus planos. O fraco sempre é fraco, eles me achavam prepotente. Não importa o que você quer viver, não importa o que você quer encontrar, o que você quer depende só de você. Então levante e comece a lutar. Fiquei pedindo um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Conheci uma garota na escola, era tão bela, tão linda e talentosa. Somos completos opostos que se atraem. Contei pra ela um pouco da minha história. Pra mim aqui é a prova do treinamento que eu fiz quando eu não tinha ninguém pra me ensinar. Perder não é uma opção, preciso ganhar, essa foi a condição da diretora pra eu não reprovar. A luta começou e parece que eu vou perder. Eu não consigo concentrar porque eu tava muito nervoso. Perdi a esperança e deixei isso de lado. Aceitei que era derrota, então abaixei o meu rosto. Tentei fingir que eu estava bem, mas parecia no final que a Estela também já desconfiou. Quando eu tava no chão ela gritou: ah, os homens da pessoa que eu amo. Me desculpe por fazer você ver esse meu lado. Não vou deixar que
que a luta que eu tracei contra mim mesmo se torne algo completamente em vão. Treinei pesado todo dia e melhorei cada detalhe. Controlei a minha mente e o meu coração. Fiquei pedindo um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Eu cansei de fugir. Quando escapei, encontrei meu avô e ele me disse: está frustrado, garoto, porque é fraco. Guarde esse sentimento e lembre desse peso. Essa é a prova que você não desistiu, porque no fundo você tem fé em si mesmo. Eu era o mais fraco da família Kurogane. Só tinha gente forte e pessoas poderosas. Me sentia excluído, pois não tinha um lugar. Era o mais fraco da família de pessoas talentosas. Eu amava quando eu decidi fugir, e eu lembro muito bem do que ele disse para mim: você tem capacidade pra fazer o que quiser, se você tiver coragem para nunca desistir. Mudei. E a partir desse dia eu decidi que eu seria diferente, mas a família sabotava os meus planos. O fraco sempre é fraco, eles me achavam prepotente. Não importa o que você quer viver, não importa o que você quer encontrar, o que você quer depende só de você. Então levante e comece a lutar. Fiquei pedindo um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Conheci uma garota na escola, era tão bela, tão linda e talentosa. Somos completos opostos que se atraem. Contei pra ela um pouco da minha história. Pra mim aqui é a prova do treinamento que eu fiz quando eu não tinha ninguém pra me ensinar. Perder não é uma opção, preciso ganhar, essa foi a condição da diretora pra eu não reprovar. A luta começou e parece que eu vou perder. Eu não consigo concentrar porque eu tava muito nervoso. Perdi a esperança e deixei isso de lado. Aceitei que era derrota, então abaixei o meu rosto. Tentei fingir que eu estava bem, mas parecia no final que a Estela também já desconfiou. Quando eu tava no chão ela gritou: não zombem da pessoa que eu amo. Me desculpe por fazer você ver esse meu lado. Não vou deixar que a luta que eu tracei contra mim mesmo se torne algo completamente em vão. Treinei pesado todo dia e melhorei cada detalhe. Controlei a minha mente e o meu coração. Fiquei pedindo um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Eu cansei de fugir. Quando escapei, encontrei meu avô e ele me disse: está frustrado, garoto, porque é fraco. Guarde esse sentimento e lembre desse peso. Essa é a prova que você não desistiu, porque no fundo você tem fé em si mesmo. Eu era o mais fraco da família Kurogane. Só tinha gente forte e pessoas poderosas. Me sentia excluído, pois não tinha um lugar. Era o mais fraco da família de pessoas talentosas. Eu amava quando eu decidi fugir, e eu lembro muito
bem do que ele disse para mim. Você tem capacidade pra fazer o que quiser, se você tiver coragem para nunca desistir. E a partir desse dia eu decidi que eu seria diferente, mas a família sabotava os meus planos. O fraco sempre é fraco, eles me achavam prepotente. Não importa o que você quer viver, não importa o que você quer encontrar, o que você quer depende só de você. Então levante e comece a lutar. Fiquei pedindo um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Conheci uma garota na escola, era tão bela, tão linda e talentosa. Somos completos opostos que se atraem. Contei pra ela um pouco da minha história. Pra mim aqui é a prova do treinamento que eu fiz quando eu não tinha ninguém pra me ensinar. Perder não é uma opção, preciso ganhar. Essa foi a condição da diretora pra eu não reprovar. A luta começou e parece que eu vou perder. Eu não consigo concentrar porque eu tava muito nervoso. Perdi a esperança e deixei isso de lado. Aceitei que era derrota, então abaixei o meu rosto. Tentei fingir que eu estava bem, mas parecia no final que a Estela também já desconfiou. Quando eu tava no chão ela gritou: não sou bem da pessoa que eu amo. Me desculpe por fazer você ver esse meu lado. Deixa que a luta que eu tracei contra mim mesmo se torne algo completamente em vão. Treinei pesado todo dia e melhorei cada detalhe. Controlei a minha mente e o meu coração. Fiquei pedindo um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Eu cansei de fugir. Quando escapei, encontrei meu avô. Ele me disse: está frustrado, garoto, porque é fraco. Guarde esse sentimento e lembre desse peso. Essa é a prova que você não desistiu, porque no fundo você tem fé em si mesmo. Eu era o mais fraco da família Kurogane. Só tinha gente forte e pessoas poderosas. Me sentia excluído pois não tinha um lugar. Era o mais fraco da família de pessoas talentosas. Eu quando eu decidi fugir, e eu lembro muito bem do que ele disse para mim. Você tem capacidade pra fazer o que quiser, se você tiver coragem para nunca desistir. E a partir desse dia eu decidi que eu seria diferente, mas a família sabotava os meus planos. O fraco sempre é fraco, eles me achavam prepotente. Não importa o que você quer viver, não importa o que você quer encontrar, o que você quer depende só de você. Então levante e comece a lutar. Fiquei pedindo um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse
Conheci uma garota na escola, era tão bela, tão linda e talentosa. Somos completos opostos que se atraem. Contei pra ela um pouco da minha história. Pra mim aqui é a prova do treinamento que eu fiz quando eu não tinha ninguém pra me ensinar. Perder não é uma opção, preciso ganhar, essa foi a condição da diretora pra eu não reprovar. A luta começou e parece que eu vou perder. Eu não consigo concentrar porque eu tava muito nervoso. Perdi a esperança e deixei isso de lado. Aceitei que era derrota, então abaixei o meu rosto. Tentei fingir que eu estava bem, mas parecia no final que a Estela também já desconfiou. Quando eu tava no chão ela gritou: não sou bem da pessoa que eu amo. Me desculpe por fazer você ver esse meu lado. Não vou deixar que a luta que eu tracei contra mim mesmo se torne algo completamente em vão. Treinei pesado todo dia e melhorei cada detalhe. Controlei a minha mente e o meu coração. Fiquei perdido um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Eu cansei de fugir. Quando escapei, encontrei meu avô e ele me disse: está frustrado, garoto, porque é fraco. Guarde esse sentimento e lembre desse peso. Essa é a prova que você não desistiu, porque no fundo você tem fé em si mesmo. Eu era o mais fraco da família Kurogane. Só tinha gente forte e pessoas poderosas. Me sentia excluído pois não tinha um lugar. Era o mais fraco da família de pessoas talentosas. Você treinava quando eu decidi fugir e eu lembro muito bem do que ele disse para mim: você tem capacidade pra fazer o que quiser se você tiver coragem para nunca desistir. E a partir desse dia eu decidi que eu seria diferente. Mas a família sabotava os meus planos. O fraco sempre é fraco, eles me achavam prepotente. Não importa o que você quer viver, não importa o que você quer encontrar, o que você quer depende só de você. Então levante e comece a lutar. Fiquei perdido um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Conheci uma garota na escola, era tão bela, tão linda e talentosa. Somos completos opostos que se atraem. Contei pra ela um pouco da minha história. Pra mim aqui é a prova do treinamento que eu fiz quando eu não tinha ninguém pra me ensinar. Perder não é uma opção, preciso ganhar, essa foi a condição da diretora pra eu não reprovar. A luta começou e parece que eu vou perder. Eu não consigo concentrar porque eu tava muito nervoso. Perdi a esperança e deixei isso de lado. Aceitei que era derrota, então abaixei o meu rosto. Tentei fingir que eu estava bem, mas parecia no final que a Estela também já desconfiou. Quando eu tava no chão ela gritou: não sou bem da pessoa que eu amo. Me desculpe por fazer você ver esse meu lado. Não vou deixar que a luta que eu tracei contra mim mesmo se torne algo completamente em vão. Treinei pesado todo dia e melhorei cada detalhe. Controlei a minha mente e o meu coração. Fiquei perdido um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Eu cansei de fugir. Quando escapei, encontrei meu avô e ele me disse: está frustrado, garoto, porque é fraco. Guarde esse sentimento e lembre desse peso. Essa é a prova que você não desistiu, porque no fundo você tem fé em si mesmo.
fraco da família Kurogane. Só tinha gente forte e pessoas poderosas. Me sentia excluído, pois não tinha um lugar. Era o mais fraco da família de pessoas talentosas. Você amava quando eu decidi fugir, e eu lembro muito bem do que ele disse para mim. Você tem capacidade pra fazer o que quiser, se você tiver coragem para nunca desistir. Mudei. E a partir desse dia eu decidi que eu seria diferente. Mas a família sabotava os meus planos. O fraco sempre é fraco, eles me achavam prepotente. Não importa o que você quer viver, não importa o que você quer encontrar, o que você quer depende só de você. Então levante e comece a lutar. Fiquei perdido um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Conheci uma garota na escola, era tão bela, tão linda e talentosa. Somos completos opostos que se atraem. Contei pra ela um pouco da minha história. Pra mim aqui é a prova do treinamento que eu fiz quando eu não tinha ninguém pra me ensinar. Perder não é uma opção, preciso ganhar, essa foi a condição da diretora pra eu não reprovar. A luta começou e parece que eu vou perder. Eu não consigo concentrar porque eu tava muito nervoso. Perdi a esperança e deixei isso de lado. Aceitei que era derrota, então abaixei o meu rosto. Tentei fingir que eu estava bem, mas parecia no final que a Estela também já desconfiou. Quando eu tava no chão ela gritou: ah, um zombie da pessoa que eu amo. Me desculpe por fazer você ver esse meu lado. Não vou deixar que a luta que eu tracei contra mim mesmo se torne algo completamente em vão. Treinei pesado todo dia, melhorei cada detalhe. Controlei a minha mente e o meu coração. Fiquei perdido um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Eu cansei de fugir. Quando escapei, encontrei meu avô e ele me disse: está frustrado, garoto, porque é fraco. Guarde esse sentimento e lembre desse peso. Essa é a prova que você não desistiu, porque no fundo você tem fé em si mesmo. Eu era o mais fraco da família Kurogane. Só tinha gente forte e pessoas poderosas. Me sentia excluído, pois não tinha um lugar. Era o mais fraco da família de pessoas talentosas. Você amava quando eu decidi fugir, e eu lembro muito bem do que ele disse para mim. Você tem capacidade pra fazer o que quiser, se você tiver coragem para nunca desistir. E a partir desse dia eu decidi que eu seria diferente. Mas a família sabotava os meus planos. O fraco sempre é fraco, eles me achavam prepotente. Não importa o que você quer viver, não importa o que você quer encontrar, o que você quer depende só de você. Então levante e comece a lutar. Fiquei perdido um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Conheci uma garota na escola, era tão bela, tão linda e talentosa. Somos completos opostos que se atraem. Contei pra ela um pouco da minha história. Pra mim aqui é a prova do treinamento que eu fiz quando eu não tinha ninguém pra me ensinar. Perder não é uma opção, preciso ganhar, essa foi a condição da diretora pra eu não reprovar. A luta começou e parece que eu vou perder. Eu não consigo concentrar porque eu tava muito nervoso. Perdi a esperança e deixei isso de lado. Aceitei que era derrota, então abaixei o meu rosto. Tentei fingir que eu estava bem, mas parecia no final que a Estela também já desconfiou. Quando eu tava no chão ela gritou: ah, um zombie da pessoa que eu amo. Me desculpe por fazer você ver esse meu lado. Não vou deixar que a luta que eu tracei contra mim mesmo se torne algo completamente em vão. Treinei pesado todo dia, melhorei cada detalhe. Controlei a minha mente e o meu coração. Fiquei perdido um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento
fugir. Quando escapei, encontrei meu avô e ele me disse: está frustrado, garoto, porque é fraco. Guarde esse sentimento e lembre desse peso. Essa é a prova que você não desistiu, porque no fundo você tem fé em si mesmo. Eu era o mais fraco da família Kurogane. Só tinha gente forte e pessoas poderosas. Me sentia excluído, pois não tinha um lugar. Era o mais fraco da família de pessoas talentosas. Eu quando eu decidi fugir, e eu lembro muito bem do que ele disse para mim: você tem capacidade pra fazer o que quiser, se você tiver coragem para nunca desistir. Mudei. E a partir desse dia eu decidi que eu seria diferente, mas a família sabotava os meus planos. O fraco sempre é fraco, eles me achavam prepotente. Não importa o que você quer viver, não importa o que você quer encontrar, o que você quer depende só de você. Então levante e comece a lutar. Fiquei perdido um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Conheci uma garota na escola, era tão bela, tão linda e talentosa. Somos completos opostos que se atraem. Contei pra ela um pouco da minha história. Pra mim aqui é a prova do treinamento que eu fiz quando eu não tinha ninguém pra me ensinar. Perder não é uma opção, preciso ganhar, essa foi a condição da diretora pra eu não reprovar. A luta começou e parece que eu vou perder. Eu não consigo concentrar porque eu tava muito nervoso. Perdi a esperança e deixei isso de lado. Aceitei que era derrota, então abaixei o meu rosto. Tentei fingir que eu estava bem, mas parecia no final que a Estela também já desconfiou. Quando eu tava no chão ela gritou: não zombem da pessoa que eu amo. Me desculpe por fazer você ver esse meu lado. Não vou deixar que a luta que eu tracei contra mim mesmo se torne algo completamente em vão. Treinei pesado todo dia, melhorei cada detalhe, controlei a minha mente e o meu coração. Fiquei perdido um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Eu cansei de fugir. Quando escapei, encontrei meu avô e ele me disse: está frustrado, garoto, porque é fraco. Guarde esse sentimento e lembre desse peso. Essa é a prova que você não desistiu, porque no fundo você tem fé em si mesmo. Eu era o mais fraco da família Kurogane. Só tinha gente forte e pessoas poderosas. Me sentia excluído, pois não tinha um lugar. Era o mais fraco da família de pessoas talentosas. Quando eu decidi fugir, e eu lembro muito bem do que ele disse para mim: você tem capacidade pra fazer o que quiser, se você tiver coragem para nunca desistir. E a partir desse dia eu decidi que eu seria diferente, mas a família sabotava os meus planos. O fraco sempre é fraco, eles me achavam prepotente. Não importa o que você quer viver, não importa o que você quer encontrar, o que você quer depende só de você. Então levante e comece a lutar. Fiquei perdido um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento
Conheci uma garota na escola, era tão bela, tão linda e talentosa. Somos completos opostos que se atraem. Contei pra ela um pouco da minha história. Pra mim aqui é a prova do treinamento que eu fiz quando eu não tinha ninguém pra me ensinar. Perder não é uma opção, preciso ganhar, essa foi a condição da diretora pra eu não reprovar. A luta começou e parece que eu vou perder. Eu não consigo concentrar porque eu tava muito nervoso. Perdi a esperança e deixei isso de lado. Aceitei que era derrota, então abaixei o meu rosto. Tentei fingir que eu estava bem, mas parecia no final que a Estela também já desconfiou. Quando eu tava no chão ela gritou: não sou bem da pessoa que eu amo. Me desculpe por fazer você ver esse meu lado. Deixa que a luta que eu tracei contra mim mesmo se torne algo completamente em vão. Treinei pesado todo dia, melhorei cada detalhe, controlei a minha mente e o meu coração. Fiquei perdido um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Eu cansei de fugir. Quando escapei, encontrei meu avô. Ele me disse: está frustrado, garoto, porque é fraco. Guarde esse sentimento e lembre desse peso. Essa é a prova que você não desistiu, porque no fundo você tem fé em si mesmo. Eu era o mais fraco da família Kurogane. Só tinha gente forte e pessoas poderosas. Me sentia excluído, pois não tinha um lugar. Era o mais fraco da família de pessoas talentosas. Você treinava quando eu decidi fugir, e eu lembro muito bem do que ele disse para mim: você tem capacidade pra fazer o que quiser, se você tiver coragem para nunca desistir. Mudei, e a partir desse dia eu decidi que eu seria diferente. Mas a família sabotava os meus planos. O fraco sempre é fraco, eles me achavam prepotente. Não importa o que você quer viver, não importa o que você quer encontrar, o que você quer depende só de você. Então levante e comece a lutar. Fiquei perdido um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Conheci uma garota na escola, era tão bela, tão linda e talentosa. Somos completos opostos que se atraem. Contei pra ela um pouco da minha história. Pra mim aqui é a prova do treinamento que eu fiz quando eu não tinha ninguém pra me ensinar. Perder não é uma opção, preciso ganhar, essa foi a condição da diretora pra eu não reprovar. A luta começou e parece que eu vou perder. Eu não consigo concentrar porque eu tava muito nervoso. Perdi a esperança e deixei isso de lado. Aceitei que era derrota, então abaixei o meu rosto. Tentei fingir que eu estava bem, mas parecia no final que a Estela também já desconfiou. Quando eu tava no chão ela gritou: não sou bem da pessoa que eu amo. Me desculpe por fazer você ver esse meu lado.
deixar que a luta que eu tracei contra mim mesmo se torne algo completamente em vão. Treinei pesado todo dia, melhorei cada detalhe, controlei a minha mente e o meu coração. Fiquei perdido um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Eu cansei de fugir. Quando escapei, encontrei meu avô e ele me disse: está frustrado, garoto, porque é fraco. Guarde esse sentimento e lembre desse peso. Essa é a prova que você não desistiu, porque no fundo você tem fé em si mesmo. Eu era o mais fraco da família Kurogane. Só tinha gente forte e pessoas poderosas. Me sentia excluído, pois não tinha um lugar. Era o mais fraco da família de pessoas talentosas. Você amava quando eu decidi fugir, e eu lembro muito bem do que ele disse para mim: você tem capacidade pra fazer o que quiser, se você tiver coragem para nunca desistir. E a partir desse dia eu decidi que eu seria diferente. Mas a família sabotava os meus planos. O fraco sempre é fraco, eles me achavam prepotente. Não importa o que você quer viver, não importa o que você quer encontrar, o que você quer depende só de você. Então levante e comece a lutar. Fiquei perdido um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Conheci uma garota na escola, era tão bela, tão linda e talentosa. Somos completos opostos que se atraem. Contei pra ela um pouco da minha história. Pra mim aqui é a prova do treinamento que eu fiz quando eu não tinha ninguém pra me ensinar. Perder não é uma opção, preciso ganhar. Essa foi a condição da diretora pra eu não reprovar. A luta começou e parece que eu vou perder. Eu não consigo concentrar porque eu tava muito nervoso. Perdi a esperança e deixei isso de lado. Aceitei que era derrota, então abaixei o meu rosto. E teve vídeo que eu estava bem, mas parecia no final que a Estela também já desconfiou. Quando eu tava no chão ela gritou: ah, os homens da pessoa que eu amo. Me desculpe por fazer você ver esse meu lado. Não vou deixar que a luta que eu tracei contra mim mesmo se torne algo completamente em vão. Treinei pesado todo dia, melhorei cada detalhe, controlei a minha mente e o meu coração. Fiquei perdido um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver coragem, pode ir pra qualquer lugar. Eu cansei de fugir. Quando escapei, encontrei meu avô e ele me disse: está frustrado, garoto, porque é fraco. Guarde esse sentimento e lembre desse peso. Essa é a prova que você não desistiu, porque no fundo você tem fé em si mesmo. Eu era o mais fraco da família Kurogane. Só tinha gente forte e pessoas poderosas. Me sentia excluído, pois não tinha um lugar. Era o mais fraco da família de pessoas talentosas. Você amava quando eu decidi fugir, e eu lembro muito bem do que ele disse para mim: você tem capacidade pra fazer o que quiser, se você tiver coragem para nunca desistir. E a partir desse dia eu decidi que eu seria diferente. Mas a família sabotava os meus planos. O fraco sempre é fraco, eles me achavam prepotente. Não importa o que você quer viver, não importa o que você quer encontrar, o que você quer depende só de você. Então levante e comece a lutar. Fiquei perdido um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse voltar. Se você tiver
Conheci uma garota na escola, era tão bela, tão linda e talentosa. Somos completos opostos que se atraem. Contei pra ela um pouco da minha história. Pra mim aqui é a prova do treinamento que eu fiz quando eu não tinha ninguém pra me ensinar. Perder não é uma opção, preciso ganhar, essa foi a condição da diretora pra eu não reprovar. A luta começou e parece que eu vou perder. Eu não consigo concentrar porque eu tava muito nervoso. Perdi a esperança e deixei isso de lado. Aceitei que era derrota, então abaixei o meu rosto. Tentei fingir que eu estava bem, mas parecia no final que a Estela também já desconfiou. Quando eu tava no chão, ela gritou: ah, os homens da pessoa que eu amo. Me desculpe por fazer você ver esse meu lado. Não vou deixar que a luta que eu tracei contra mim mesmo se torne algo completamente em vão. Treinei pesado todo dia, melhorei cada detalhe. Controlei a minha mente e o meu coração. Fiquei perdido um tempo, mas consegui me encontrar. Guardei esse sentimento pra que eu pudesse lembrar. Esperei pelo momento pra que eu pudesse